Piscianos, sejam muito bem-vindos aqui no canal, sejam muito bem-vindos à sua tiragem do mês de maio. A gente vai ver semana a semana aqui o mês de maio para vocês no tarô e no baralho cigano. Então já fica por aqui para saber todas as energias do seu mês. Se inscreva aqui no canal para você não perder as próximas tiragens. Por aqui a gente tem também meditações, o meu podcast. Então fica por aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a espiritualidade, sobre expansão de consciência e também para ter as previsões aqui para o seu signo. Então vamos lá para o mês de maio, tá? Se vocês quiserem uma tiragem particular direto na energia de vocês, é só vocês me chamarem aqui pelos links e contatos que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu já abri o tarô aqui e agora eu vou abrir o baralho cigano para complementar. Mas vamos lá. Peixes, o que eu vejo para o mês de maio para vocês? Esse mês, ele vai ser um mês que ele vai trabalhar algumas desconstruções dentro de vocês, tá? No fundo do deck aqui, a gente tem a torre. A energia da torre, ela vem quando tem alguma coisa que foi construída em cima de algo que não era sólido o suficiente. Então aqui, esse é um mês que vai mexer bastante com as emoções de vocês, tá? Vai trazer bastante conteúdo inconsciente à tona, justamente porque talvez algumas das coisas que vocês construíram ao longo desse tempo foram construídas em cima de questões inconscientes. E aí é necessário que venha a vida e mostre isso para que vocês possam mudar a perspectiva sobre algo, tá? Aqui nessa primeira semana, a gente tem a energia da temperança, do mago e do as de paus, tá? Então aqui eu sinto que temos uma energia de cura, temos uma energia de cocriação, temos uma energia de inspiração, temos uma energia de movimento. Então aqui eu sinto que o mês começa de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais equilibrada e vem trazendo para vocês aqui algumas oportunidades muito boas, tá? É um mês bastante espiritual, para alguns de vocês a gente pode ter aqui sim um despertar de consciência, tá? Considerando essas cartas todas que vêm aqui, vocês começando a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Ou vocês retomando ali o poder sobre a vida de vocês. Eu vejo uma possibilidade muito grande aqui de vocês trabalharem algumas questões internas e isso voltar para vocês em forma de energia. Então aqui existe essa quebra, né, que essa torre no fundo do deck traz, de antigas perspectivas, de coisas que já não faziam mais sentido, de coisas que foram construídas ali, como eu falei, em bases que não eram sólidas. Então tudo isso vai ser mostrado ao longo do mês e esse processo de cura, ele começa já no início de maio, né? Então muita coisa vai ser trazida à tona para ser transmutada e nessa primeira semana vocês já começam a sentir esse poder de vocês, né? Essa energia de manifestação. Então, essa primeira semana é uma semana de sorte, é uma semana de espiritualidade muito presente na vida de vocês, né? Bastante coisa acontecendo ali dentro dos planos de vocês, né? Vocês colocando muitas coisas em ação, colocando muitas coisas em prática, né? Vocês vendo ali caminhos abertos, possibilidades, tendo bastante inspiração e sendo muito guiados também pelo espiritual a agir ou a ir por algum determinado caminho, tá? Tem bastante força de energia de ação aqui, energia yang, né? Então, vocês começam o mês com essa inspiração, com essa energia, com essa força de transmutação e de fazer acontecer. Só que o que acontece? Quando a gente tem algumas questões no inconsciente que não estão muito bem resolvidas, a gente também manifesta elas. Então, aqui eu sinto que algumas das coisas que vocês vão manifestar ao longo do mês tem muita relação com essas crenças e bloqueios, né? Bloqueios emocionais. Aqui, nessa segunda semana de maio, eu vejo que vocês vão estar extremamente intuitivos, extremamente sensitivos, tá? E aqui vocês vão perceber que tem alguma coisa errada com alguém na vida de vocês, no sentido daquela pessoa talvez não estar sendo totalmente honesta com vocês, ou até mesmo vocês em autossabotagem aqui, num padrão de autossabotagem que tem relação com dores muito profundas da criança interior de vocês. Que é justamente aquilo que eu falei, né? Aqui a gente tem uma energia inconsciente muito forte na mesa.
Então, aqui vocês estão manifestando coisas a partir do inconsciente. E aqui tem questões tão profundas ligadas à criança interior que estão fazendo com que vocês se sabotem, vocês entrem numa estagnação. Porque é justamente essas emoções mal resolvidas, né? Essas questões ali no campo emocional de vocês que estão prendendo vocês e que estão mantendo vocês ali em ciclos em que ou vocês estão em relacionamentos em que as pessoas não se decidem, as pessoas não tomam ali partido em relação a você, em relação a começar coisas novas no relacionamento, em relação a mudar, né? E aí acaba entrando num padrão ali de mentira, de traição. Tem uma energia aqui, claro, né, gente? Vamos usar o discernimento, isso não é para todo mundo, não precisa levar de uma forma literal, né? Mas para algumas pessoas a gente pode ter aqui um padrão de traição, né? Um padrão de mentiras, um padrão de manipulação que vem ali desde a infância, né? Que são conteúdos muito profundos da infância e que estão sendo trazidos à tona nessa segunda semana através do seu emocional, né? Aqui no fundo do deck a gente tem as nuvens. Então, é como eu falei, vai ser mostrado para vocês exatamente esses pontos que não estão bem resolvidos no emocional de vocês. E é um mês que vai mexer bastante ali com a cabeça, com o inconsciente, né? Vai mexer bastante ali com as coisas que não estão muito bem resolvidas dentro de vocês, tá? Então, o mês começa muito positivo, né? O mês começa com um impulso muito grande, com bastante manifestação, mas aqui também vai ser trazido à tona, justamente por essa força de manifestação, essas questões que estão profundas em você e que estão estagnando a sua vida. Talvez por isso, nessa segunda semana, as coisas pareçam estagnadas, as coisas pareçam paradas, né? Parece que não sai do lugar, parece que tem coisas que você quer manifestar e por algum motivo não tá indo. Mas é porque tem que mudar a perspectiva. Porque aqui você tá vendo as coisas da perspectiva da criança interior ferida. E aqui você precisa sair dessa perspectiva, tá? Para alguns de vocês, eu sinto que é aprender a se valorizar. É aprender a enxergar valor naquilo que você faz, naquilo que você é, principalmente naquilo que você é, né? Porque aqui tem essa questão da criança interior mesmo, né? E aí, aqui na terceira semana, eu vejo que a gente tem uma energia de ansiedade, de preocupação, né? Muitas coisas passando na sua cabeça, então pode ser que, assim, mexendo nessas questões inconscientes ali, né? O teu emocional, acontecendo muitas coisas no teu emocional, mexendo muito com o seu emocional, muitas coisas vão vir à sua mente. Aí você vai precisar ter atenção para não levar para um lado de paranoia, né? Para não levar para um lado de excesso de energia mental, de excesso de preocupação, de excesso de ansiedade, porque isso não vai trazer para vocês coisas boas, né? Vocês vão ficar presos nesse ciclo mental. Então tem que tomar cuidado para não entrar num excesso de nostalgia, num excesso de preocupação, num excesso de medo, né? Em relação a essa estagnação, em relação a esse futuro, em relação a essa desconfiança que vocês abrem aqui nessa segunda semana. E essa terceira semana aqui, ela vai trabalhar alguns altos e baixos no seu emocional, né? Então, você vai ter que ali equilibrar muitas coisas na sua vida, porque você vai estar com uma energia mental acelerada, mas ao mesmo tempo você vai ter bastante trabalho para fazer, bastante demandas para dar conta, né? Então, aqui eu sinto que vai ser uma semana que vai exigir um pouco de vocês, né? Principalmente assim no mental e no emocional, para dar conta de tudo que vocês têm que fazer. Mas ao mesmo tempo, a maioria das preocupações que vocês têm aqui são preocupações mentais mesmo, elas não são preocupações reais, elas são coisas que você está alimentando ali na sua cabeça, né? Então precisa tomar cuidado para não cair demais nesse desequilíbrio mesmo, né? Entre o racional e o emocional, né? Eu vejo que tem muito a ver aqui também com relacionamentos, com propostas de relacionamentos, né? Com conversas que vêm através de relacionamentos que mexem muito com o emocional de vocês, né? Que trazem essa preocupação, que trazem essa sensação de ter que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, para alguns aqui, a gente tá falando, sim, de energia de relacionamentos, preocupações relacionadas a relacionamentos, a parcerias, né? Sociedades. E aqui, nessa quarta semana, é uma aprovação espiritual mesmo. Mas é uma aprovação espiritual que ela tem solução,
é como eu falei, acho que a maioria das preocupações de vocês são preocupações que vêm da mente, são preocupações que vêm desse excesso do mental, né? Então, aqui a gente tem, de novo, energias do mental, né? Energias de espadas aqui. Então, vocês têm ali um certo acelero mental, vocês têm uma certa ansiedade em relação a uma questão aqui, né? Um certo peso em relação a essa questão, a essa aprovação, né? E eu vejo que a grande solução aqui para essa aprovação, ela está em você se valorizar, você se priorizar. Né? Vai chegar um momento aqui que você vai perceber que a única coisa que vai acalmar a sua mente é você se colocar numa posição de merecimento, sabe? Numa posição de realmente assim, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu mereço e eu tenho o controle da minha vida, né? Eu consigo saber o que eu quero, saber para onde eu quero ir, eu tenho controle sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, eu sou uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, as minhas criações têm valor, aquilo que eu faço tem valor, quem eu sou tem valor, e aí quando vocês entram nessa energia de merecimento, que é quando vocês acessam a solução. Porque o mental, ele pesa muito. Mas aqui, por um lado, eu vejo que vocês também vão cortar situações que já estão há um tempo pesando para vocês. Então, para algumas pessoas, podem ser discussões em relacionamentos, discussões em parcerias, né? Colocar as coisas em panos limpos. Então, vamos fazer uma mudança, vamos sair de um ponto e ir para outro, a gente vai dar um passo no relacionamento, a gente vai começar um relacionamento, como é que é? Né? A gente vai começar uma parceria, a gente vai fazer esse investimento, né? Vocês realmente colocando em panos limpos, né? Então, eu não vou ficar me preocupando com isso sozinho, sozinha, né? Então, aqui ou você quer ou você não quer. Eu vejo uma energia de muita decisão, sabe? Vocês tomando decisões, vocês tendo que ter essa firmeza aqui. Essa semana pede isso, né? Pede que vocês organizem essa energia do mental de vocês de uma forma que vocês consigam colocar um ponto final naquilo que tá pesando para vocês, seja lá o que for, né? Então, isso tá me pesando, essa questão tá me incomodando, eu vou resolver. Eu vou conversar sobre isso, eu vou dar um ultimato para algumas pessoas, é um ultimato aqui, e é o fim dessa aprovação. E aí você termina o mês se valorizando, né? Se é sozinho ou se é nesse relacionamento, para mim não está muito claro aqui. Mas eu sinto que você se valoriza e você põe ali um fim numa aprovação, num peso que estava vindo já com você já tem um tempo. Você estava sentindo uma certa estagnação nessa parceria, nesse relacionamento, nesse projeto. E aqui ao longo do tempo você vai percebendo que chega de você ficar se sabotando, chega de você ficar se preocupando sozinha, sozinho. Você vai decidir, você tem o controle, você decide que você acaba com essas questões pesadas para você. Você põe um ponto final, sabe? Então aqui é uma decisão que ela vem assim muito certeira. Eu vou me valorizar dessa vez. Eu vou me colocar em primeiro lugar dessa vez. Para alguns aqui, eu sinto que é realmente com essa torre no fundo do deck. Para alguns aqui é um término de um relacionamento, um término de uma parceria, uma finalização de algo que foi construído de uma forma inconsciente, mas que dessa vez vocês estão conscientes daquilo que vocês querem, que vocês merecem, né? Então aqui é um passo em direção a aprender o valor de vocês. Vocês estão começando a aprender a se valorizar aqui, né? Então a chave disso está em vocês optarem por vocês mesmos, né? Por vocês se cuidarem, por vocês construírem aquilo que faz sentido para vocês e usarem esse poder de decisão para permanecer nesse lugar de valor. Eu não vou me diminuir para caber nisso aqui. Eu não vou me diminuir para caber num relacionamento, numa parceria, numa amizade. Já tá pesado para mim. Eu não vou mais fazer isso. E aí você decide investir em você e investir em um caminho novo e mudar. E mudar. Aqui vocês, para alguns de vocês, realmente vocês precisam mudar o posicionamento. Tomar uma atitude, sabe? Ir em direção àquilo que faz sentido para vocês. Porque às vezes o que tá travando vocês na vida de alcançar tudo isso que vocês querem materializar nessa primeira semana
é justamente esses lugares que mantêm você nesse desequilíbrio emocional. Então, você vai precisar encontrar quais são os gatilhos desses desequilíbrios para você pôr um ponto final, para você governar a tua mente. Porque aqui talvez também seja uma luta interna mesmo de você com você mesmo, você com a sua mente, sabe? E você precisando colocar as rédeas na sua mente para ela não dominar você, né? Para você conseguir criar as coisas de um lugar de abundância, de um lugar de prosperidade, não de um lugar de desespero, de preocupação, de ansiedade. Então esse é um mês em que vocês vão dar um passo a mais em direção à jornada de vocês, em direção à mudança. E aqui são ações concretas, vocês vão tomar ações no mundo concreto para mudar de lugar, para mudar de onde vocês estão, né? Então pode ser uma mudança de trabalho, pode ser uma mudança de relacionamento, uma mudança nas amizades, mas com certeza aqui você vai começar a optar por você mesmo. Você vai ser leal a você, tá? E ao mesmo tempo que eu sinto que você sendo leal a você, você vai ter colheitas muito positivas para você. Não diminua o seu brilho, não corte o seu brilho por ninguém, sabe? Não corte o seu brilho, não perca o seu brilho por ninguém. Se um lugar te deixa confuso demais, se uma pessoa te deixa confusa demais, já é um sinal de que esse lugar não é para você. Porque aqui tem essa energia de confusão, de ansiedade, de medo. Então, de duas uma, ou você conversa e põe os pingos nos is e aquilo faz sentido para você, e aí o que você mudou foi o teu posicionamento, ou você conversa, põe os pingos nos is e você decide que esse lugar realmente não é mais para você. E aí a mudança é de lugar, a mudança é de relações, a mudança é de posicionamento, tá? Vamos ver quais são as mensagens aqui do livro Oráculo para vocês. Pra gente encerrar essa tiragem. Desapegos são necessários nesse momento. Você precisa seguir o baile e não vai conseguir seguir se quiser levar nessa mala os ciclos antigos. Quando a gente quer, a gente muda. Então, queira e queira grande. Desapegar dói, mas a recompensa é compensatória. Total o que a gente conversou até agora, né? Não preciso nem comentar. Crescemos com a crença de que tudo que tivermos de conseguir precisa ser árduo. Desmistifique agora isso na sua vida. Tudo que é para ser nosso tem uma força absurda. E quando estamos no fluxo, entendemos que dedicação é diferente de sacrifício. É exatamente isso. Quando você aprende a se valorizar, quando você sai dessas crenças de que tudo precisa ser difícil, de que tudo precisa ser árduo, de que tudo precisa ser uma batalha, de que tudo é pesado, tudo é uma provação. Aí, quando você entra nesse estado de fluxo, você entra na solução, na energia da solução. E esse estado de fluxo, ele vem da sua essência. Ele vem daquilo que você é em essência, né? Do seu potencial, da sua criança interior, né? E aí você entra num estado de abundância, de colheita. Lógico, né? Porque aí você não tá mais acreditando que a vida é um... Você entendeu o que eu falei no começo? Que você vai manifestar tanto as coisas boas que tem na tua cabeça, quanto as coisas negativas. Então, essas crenças de sofrência são as crenças que você precisa olhar para você quebrar ao longo desse mês, tá? Se você quer ajuda para quebrar crenças limitantes, me chama aqui pelos contatos da descrição pra gente fazer um trabalho com os arcturianos, com os dragões divinos, para fazer limpeza de crenças limitantes, limpeza de questões mentais, né? Equilíbrio mental, equilíbrio emocional. A gente consegue fazer o equilíbrio dessas energias através da cura multidimensional arcturiana, através do trabalho com as egrégoras, com os dragões. Então, pode ser um mês bem positivo para você, para te ajudar a sair desses pensamentos, desses ciclos e dessas crenças limitantes que estão ali atrapalhando a sua vida, as suas relações e as suas colheitas. Tá bom, peixe? Se fez sentido para você, comenta aqui para mim. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e eu te vejo na próxima.